Amigas e amigos do TVE Entrevista e do canal Bob Fernandes, hoje conversaremos com Calaf Epalanga. Ele nasceu em Benguela, Angola, há 45 anos. Músico, escritor, poeta e cronista, Calaf hoje está radicado em Berlim, na Alemanha, mas com o pé no mundo. Ele é cofundador da editora discográfica Enxufada e da banda Buraca Som Sistema. Enxufada, plataforma que abriga e atiça novos estilos musicais e que tem Lisboa como sua base. Calaf Epalanga atuou e atua como cronista em jornais e revistas da Europa. Ele publicou 2 coletâneas com suas crônicas: Histórias para Meninos de Cor e O Angolano que Comprou Lisboa por Metade do Preço. De autoria de Calaf, o romance musical Também os Brancos Sabem Dançar. Livro apresentado, entre outros, por Mia Couto e José Eduardo Agualusa. E Calaf acaba de lançar no Brasil, também pela editora Todavia, um novo livro, Minha Pátria é a Língua Portuguesa. Calaf Epalanga, grande prazer tê-lo aqui na TVE, a TV Pública da Bahia, e também no canal Bob Fernandes. O prazer é todo meu, muito obrigado. Calaf, você nasceu em Benguela, Angola, de lá foi para Lisboa, hoje está radicado em Berlim, mas pelo mundo. Outro dia você estava em Nairobi, outro dia você estava aqui em São Paulo, hoje você está em Londres, não é isso? Exatamente. Como começou sua história nuclear familiar? Sou filho de funcionários públicos angolanos que nunca saíram de Angola, que viveram o sonho, a utopia da Angola independente, foram participantes ativos na construção de uma nação nova, independente, livre do colonialismo. E eu nasci nessa família, assim, com muitas aspirações, muita esperança num futuro melhor, mas ao longo do processo, com o país abraçado numa guerra civil, todos nós fomos obrigados a olhar para o mundo, por uma questão de sobrevivência, de uma questão de olhar para um amanhã um pouco mais promissor, e eu parti para o mundo, mas Angola está em mim porque os meus pais, os meus avós, toda a gente incutiu que Angola é possível, Angola é um projeto que pode ainda ser melhorado. É claro, vivendo na diáspora, a gente fica sempre entre dois mundos, entre vários mundos, inclusive, pensando se voltarmos e contribuirmos, se damos o corpo ao manifesto, ou, estando fora, abrimos, expandimos o que é ser angolano, o que é a angolanidade no mundo. Então, tenho circulado nesses lugares. Você saiu para Lisboa, se não me engano, pelo que li no seu livro, com 17 anos, mais ou menos, é isso, não é isso? Exato. Foi uma viagem difícil, porque não foi enfim, ninguém sai do seu país por livre, espontânea vontade. Pelo menos eu não conheço nenhum imigrante que tenha feito. A gente sai, geralmente, por várias razões, econômicas, políticas, enfim, e vamos buscar uma situação melhor. E quando cheguei em Lisboa, eu não desfiz a mala por 2 anos. Eu vivi sempre com aquela ideia de que, em algum momento, a situação iria melhorar e eu iria voltar. Só que a coisa foi, o tempo foi passando, eu fui me envolvendo culturalmente, no tecido da cidade, fui me envolvendo com a produção criativa da diáspora africana em Lisboa, e aí fui encontrando razões para ficar. Fui encontrando razões, dizia-se, e quando pude, em 2002, a Angola ficou de facto livre da guerra civil, e quando pude mudar, já estava tão envolvido com música, com literatura, que era mais prático viver num país europeu e aí partir para o mundo, porque Lisboa tem essa característica de ser uma cidade-porto, ali desagoam e partem muita gente. E eu fiz parte dessa amálgama
de pessoas criativas que tem Lisboa, como o Poiso também. Uhum. Há pouco mais de um mês, você estava no palco da Casa de Francisca, em São Paulo, numa grande apresentação do compositor e cantor Paulo Flores e a Kizomba. Exato. Né? O que é a Kizomba? Né? O que é o ritmo musical Kuduro? E o que tem a ver com tudo isso o Jean-Claude Van Damme e o filme Kickboxer, que é uma coisa assim inacreditável, né? A Kizomba é a maior manifestação cultural produzida por angolanos e africanos falantes de português. Né? É um género de dança e música, mas que para mim e para as pessoas da minha tribo, né, da minha comunidade, nós encaramos como sendo o estilo de vida. Não é? A Kizomba molda a nossa forma de ser e de estar no mundo, e é com ela que nós enfrentamos tudo aquilo que é, não é, a sociedade, digamos assim, né? Todos os problemas que a sociedade nos apresenta. Então é uma manifestação cultural que teve origem em Angola, mas que, claro, está presente em Cabo Verde, está presente em Moçambique, está presente em Lisboa, inclusive também no Brasil. Há várias pessoas, não é, que cultivam essa cultura, brasileiras e não só, e nós sentimos que era momento de aproximar esses praticantes, não é? As pessoas que vivem, que vibram com essa cultura, e mostrar que ela pode também ocupar outros espaços para além daqueles que a gente já está acostumado que eles existam. Não é? Eu sou uma das pessoas que gosta muito de escrever sobre Kizomba, gosto de contar histórias inspiradas pela Kizomba, enaltecer, não é, os criadores como Paulo Flores, Eduardo Paim, enfim, toda uma família enorme, né, que circula nesse Atlântico negro, né, esse Atlântico que viveu esse flagelo que foi o comércio de pessoas escravizadas, que criou formas, né, de se reinventar, de se requalificar, mesmo sem, não é, sem saber onde é que está a origem, né, genética, enfim, né, para além do que a gente sabe, que o povo negro partiu da África, mas há ainda muitas, ou seja, lacunas que é preciso preencher. E a Kizomba vem e preenche essas lacunas de uma forma, obviamente, poética, né, emocional, mas que tem um significado para um grupo de pessoas, para esse grupo de pessoas, que eu só comparo com o samba ou com a rumba ou com outras manifestações musicais, né? O reggae, por exemplo, também, que tem né, que tem um diálogo com a Etiópia também. Ou seja, todas essas manifestações musicais, acho que Caetano Veloso é que dizia, né, que a música é o que realmente traduz a alma brasileira, e não é diferente em África também. Né? Eu acho que a Kizomba, por ser mais moderna, por ser mais recente, ela nasceu mais ou menos nos anos 80, no início dos anos 80, ela carrega, né, atributos que ainda não a colocaram, né, no panteão das grandes manifestações musicais africanas. Mas estamos perto disso acontecer, e eu acho que isso deve ser coisa também que nós, africanos, né, nós amantes dessa cultura, devemos provocar essas fricções, né, provocar e fazer as pessoas olharem para isso com olhos de ver. Agora, o Kuduro, eu diria que é um primo da Kizomba. Né? O Kuduro nasceu dentro do espaço que a Kizomba criou, né? E uma geração mais nova que tentou fazer música de dança, né? Tentar fazer um techno angolano, que no processo descobriu uma coisa nova, extremamente física, né? Extremamente corporal, que está em diálogo com o funk também das favelas
do Brasil e diz, né, é quase um mito já, que o indivíduo que cunhou o nome Kuduro, ao criar uma canção, acho que a canção tinha de facto títulos Amba Kuduro, e estava a ver o filme do Jean-Claude Van Damme. E havia uma cena do filme onde Jean-Claude Van Damme está ladeado por duas dançarinas, né, de rua, duas mulheres de rua, e a dada altura ele dança-se meio embriagado, com o quadril completamente preso, ou seja, sem ginga nenhuma. Uhum. Belga, enfim, não se podia esperar muito. Mas aqueles movimentos um pouco desengonçados, fora do ritmo, Quadris duros. exatamente, foram inspiradores para esse criativo, né, que se chama Tony Amado. Agora, tem a origem, se eu não sei se é do Kuduro, tem também de um outro país africano, eu estava lendo no seu livro, né? Não sei se é o Zaire, tem uma outra, a Sim, batida, talvez. porque há vários. Aí está, porque as músicas de dança, não só os ritmos, como também alguns passos de dança, elas estão em diálogo, não é? Porque é tudo produção do povo negro que circulou pelo Atlântico, não é? Forçadamente, mas que circulou e trouxe toda essa cultura, todos esses ritmos. Então, no Zaire, no Congo, há uma dança chamada Ndombolo. E Andomolua com M mudo, né? exatamente. E esse passo para nós, né, que amantes do Kuduro e praticantes do Kuduro, é a base, ou seja, é uma coreografia que dali parte muita coisa que vai codificar e pontuar outros passos de dança do Kuduro. E o Buraca Som Sistema. Essa é um projeto, aí está, que mais uma vez, por sentirmos que o Kuduro precisava ocupar outros espaços, não é? Outros lugares. Eu sempre viajei, não é? Eu sempre tive essa vontade de circular, de conhecer outras culturas e estar exposto a outras culturas e provocar diálogos. Eu sempre quis que aquilo que a gente produzisse, seja na literatura ou na música, que não fosse circunscrita só, né, ao espaço falante do português. E vindo muito a Londres, a cidade onde eu estou nesse momento, estando em contato com a diáspora africana em Londres, né, com gêneros como o drum and bass, o techno também, eu senti que havia diálogo com aquilo que o Kuduro, né, que os kuduristas produziam. Né? Ou seja, a música que estávamos a produzir não estava longe daquilo que os londrinos também estavam a produzir. É óbvio que é diferente em termos da forma, mas o lugar é o mesmo. É tudo música de periferia, né? De pessoas marginalizadas que não têm grandes apoios governamentais, não têm propriamente estruturas, de poderem terem salas de estúdio, aprenderem teoria musical, nem nada do género, mas usam, seja os toca-discos, né, as picapes, ou os instrumentos eletrônicos, como caixa de ritmos e tudo mais, para criar música. Então, o lugar onde ela se dá é muito semelhante àquilo que o funk experienciou nos anos 90 e também é muito perto daquilo que o drum and bass experienciou aqui nos subúrbios de Londres e também, claro, nos subúrbios de Luanda e Lisboa. Então, essa música, para nós, no nosso ponto de vista, né, nós que fazemos parte do coletivo Buraca Som Sistema, sentimos que podia também contribuir e trazer mais uma camada nessa família que é a música de dança, né? Música eletrônica. E com quem vocês têm dialogado, conversado no Brasil? Assim, a gente parou a banda em 2016, ou seja, há muita coisa que a gente já não está em contato direto. Uhum. Mas há uma geração, não é? Por exemplo, Condzilla, que eu lembro que escrevi uma crônica até
o contacto foi por aí, nem foi musical primeiro. Mas escrevi uma crônica elogiando o trabalho que o Condzilla fazia há anos atrás, sei lá, quase 8 anos atrás, ou mais até. E a dada altura, quando eu estava fazendo um documentário, ele, né, escreveu para mim e disse: cara, adoraria que você participasse desse documentário. Estamos fazendo, mapeando essas manifestações de música de dança pelo mundo, semelhantes ao baile funk também, ou ao funk carioca, enfim, dependendo de como quiserem chamar. E aí começou essa troca, mas nós temos muito diálogo também com o Baiana System também. Imaginei, né? Então, não só encontros que fomos tendo, mas agora acho que vamos conseguir fazer música finalmente. Mas há essa proximidade que é óbvia, não é? Todo mundo, até antes de eu os conhecer, a galera já dizia, cara, na Bahia tem uma banda que é muito semelhante àquilo que vocês fazem. E, de facto, né, a semelhança não está tanto na música em si, mas está na atitude, né? Como é que a gente encara a música que é produzida nas periferias das grandes metrópoles né, da nossa sociedade. Aliás, eu ouvi, não sei se é lenda, que já tem alguma coisa sendo acertada. Vocês viriam talvez ao Brasil, à Bahia, no ano que vem. Estamos conspirando, com certeza. A conspiração está andando, é isso. Não, com certeza, porque para nós, é assim, nós crescemos com a cultura musical brasileira também, não é? Mateus Aleluia praticamente se mudou para Angola, não é? Viveu em Angola há muitos anos. Martim da Vila, que foi um dos músicos que foi para Angola até antes da independência, inclusive. Né? O Projeto Calunga, que é um projeto que eu acho que devíamos estudar, esse encontro entre músicos brasileiros e músicos angolanos. Houve discos que nasceram a partir daí, né? A aproximação do Djavan com Luanda, com Angola, se deu a partir daí. Então, há esse diálogo musical que está desde há muito tempo, né? Desde que eu me lembro, pelo menos. Né? Eu nasci em 78, então essa coisa já existia quando eu, né, comecei a me chamar de gente. Então, esse diálogo é constante. Agora, é óbvio, né? Eu acho que nos últimos anos nós temos vindo a observar muitos artistas brasileiros curiosos com aquilo que está sendo a produção artística, não só em Lisboa, mas como também nos países africanos. Acho que recentemente Seu Jorge esteve em Angola e acho que foi uma experiência incrível que ele teve em Luanda. E isso é muito interessante. Eu acho que está a haver uma nova geração de artistas brasileiros que estão buscando esse encontro, essa aproximação. Um intervalo muito breve e já voltamos com Calaf Epalanga. TV Entrevista hoje conversando com o músico e escritor angolano Calaf Epalanga. No seu livro, Também os Brancos Sabem Dançar, um dos fios condutores é a sua prisão quando você se dirigia para um show, um festival em Oslo, ali Sim. na fronteira da Noruega, né? Você tinha que idade você tinha e como é que aquilo, que rumo aquilo deu à sua vida? Sim. Porque isso atravessa o livro, né? Através do livro. Atravessa o livro. Podia ter sido mais dramática, mas eu não sinto que fosse tão dramática. Mas o que eu quis pontuar com esse episódio, com esse acontecimento, foi a própria experiência da imigração. Né? Ou seja, eu não nasci na Europa, não é? Eu tive a sorte de encontrar formas, não é? De viver com alguma dignidade na Europa, mas isso não é comum, eu sou uma exceção, não é? Na Europa. Todos os dias, todos os meses, a gente recebe notícias das pessoas que são afogadas, não é? Que morrem no Mediterrâneo. Isso é uma constante, não é? Ou seja, então eu quis chamar a atenção, até o título do livro, inclusive, né? Embora as pessoas associem logo, né, a habilidade ou a falta da habilidade das pessoas caucasianas em dançarem,
mas o título é baseado num provérbio angolano que, que até tem uma conotação com a canção, com a música, mas eu que dei uma vírgula e puxei para a dança. Mas o provérbio diz: né, os brancos também conhecem boas canções, ou os brancos também sabem cantar, ou sabem boas melodias. Ou seja, que todo mundo tem algum talento e não devemos julgar ninguém pelas aparências. Né? Ou seja, isso à luz do flagelo que é a migração moderna na Europa ou no mundo, digamos assim, a gente vê, né, na fronteira entre o México e os Estados Unidos, eu tento chamar a atenção de que, não é, toda a humanidade foi construída com base nas migrações. Né? Jesus Cristo foi um imigrante. Então, eu, né, tento chamar a atenção às pessoas para esse aspecto e uso a música, uso a literatura para falar de um tema que eu acho que é um pouco mais grave, um pouco mais sério. Né? Ou seja, a minha prisão, de facto, foi assim, eu fiquei umas horas preso. Né? Não foi nada traumático, digamos assim, mas o que foi traumático é eu ter que provar, não é? E ter que fazer das tripas corações para dizer que eu sou gente, não é? Atravessando qualquer fronteira europeia. Ou seja, eu todos, mesmo agora com passaporte europeu, né? Já consegui, pelos meus anos de vivência na Europa, já tenho cidadania europeia, mas, assim, volta e meia eu passo por uns apertos, não é? Num trecho do seu livro, você escreve: sempre que preciso pedir um visto, na noite anterior à visita ao consulado ou à embaixada, tenho pesadelos. Esse livro foi lançado há 6, 7 anos, imagino que você tenha escrito um É, pouquinho antes. Você hoje é um cidadão do mundo, mas ainda tem aquele friozinho na barriga quando. total. Assim, é aquela coisa, né? Você sente que alguma coisa, né, vai estar errada, alguém vai implicar, enfim, é uma coisa, é difícil de explicar, né? Por isso também escrevi um livro sobre, mas é muito difícil de explicar a sensação que se tem a atravessar uma fronteira quando você não é bem-vindo naquele lugar. Enfim, né? A gente tenta não pensar no assunto, né? Enfim, tentamos relevar. Eu conheço e convivo com famílias judaicas e todos têm esse mesmo a sensação. Podem ser ricos, pobres, mas é a mesma coisa. Tem É. até hoje um, né? Ou seja, é um trauma que a gente carrega. Então, por isso é que, não é, eu tento sempre relevar o episódio em si, né, que me levou até parar uma prisão norueguesa e focar exatamente na questão que eu acho que é central, que é como é que nós tratamos as imigrações na era moderna, né? Como é que a gente trata as imigrações no pós independências africanas, no pós-descolonização. Porque elas estão interligadas, é causa e efeito. Né? Enfim, esses lugares, né, a gente viu o que está acontecendo com as guerras na Líbia, enfim, né, na Síria, enfim, não é surpresa para ninguém, a gente sabe o que, é que vai acontecer logo a seguir. Mas o mundo, enfim, tenta, né, tapar o sol com a peneira, fazer vista grossa, mas facto é que as sociedades, não é, do norte global beneficiam em muito com a exploração desses países e em todos nós participamos dessa coisa chamada democracia, que eu acho que é o melhor modelo político que temos ainda. Devíamos estar atentos a isso, não é? Que não é? Eu detesto esses lugares comuns, esses clichês, né? Devemos, né, procurar a felicidade global, se alguém tiver mal, né, todo mundo vai sofrer, mas a verdade é que esses clichês têm uma razão de ser, não é? E eles, se eles existem, é para chamarem a atenção que alguma coisa está mal. Na abertura de Também os Brancos Sabem Dançar, logo na abertura tem uma epígrafe dizendo: quando o cano das armas se cala, o kuduro também fala, porque a voz tem mais poder do que a fala. A O bala. que? Do que a bala, que a voz tem mais poder do que a bala.
Exatamente. Isso que abala. Quanto de história tem nessa frase? Da sua história mesmo? Assim, para mim, essa frase é do Bruno M, né? Um dos melhores artistas de Kuduro. E eu acho que ela encerra assim, uma frase muito curta, né? São duas linhas. Aquilo que eu sinto que é o sonho de todos os nacionalistas africanos. Né? Os, os nossos países foram todos eles, né? As nossas independências foram todas elas conquistadas por pessoas, homens das letras, né? Escritores, poetas, enfim, e deu no que deu. Né? A gente viu, né, que, ser, ser eloquente, escrever e falar né, nas novas nações africanas é muito perigoso. E ainda assim, há um culto à palavra, há um culto às ideias que persiste. Só que ela já não é bonita, né? Já não tem, né? Enfim, já não é Nkrumah ou Senghor que estão dando esses discursos. Esses discursos estão nas camadas mais baixas. Eu encontro esses discursos na galera do baile funk, por exemplo, não é? Que dizem coisas tão sublimes e tão claras, tão clarividentes, que eu me pergunto, não é, que cegueira é essa que nós, enquanto sociedade, que não queremos ver, de facto, que o que essas pessoas estão dizendo, os alertas que essas pessoas estão nos dando, deviam ser acatados. Para mim, essa frase é um alerta, é um chamado de atenção à sociedade, não é? A nosso redor, à nossa volta. E a quantidade de armas de fogo presentes nos nossos países, o Brasil também não está excluído disso, é muito maior que cadernos e canetas, por exemplo. Muito maior. Né? É mais barato encontrar uma bala do que encontrar uma esferográfica em muitos lugares. Uhum. Mudando um pouquinho. E o Kizomba Design Museum? Que vem a ser? Esse é o nosso sonho, né? Essa é a nossa dádiva. Eu penso sempre, aí tá, mais um clichê, né? O que é que a gente pode fazer pelas nossas sociedades, né? Que contributo, que legado. Né? Eu tenho 45 anos, então já estou na altura de começar a pensar em legado, que eu acho que cheguei na metade, né, da minha jornada. Então já começo a pensar, de facto, o que é que eu posso fazer com, com o poder e com o privilégio que me foi dado. Né? E eu acredito piamente que a Kizomba é a maior manifestação cultural produzida nos países africanos falantes de português. Eu vivo isso todos os dias. Ela é motivo de orgulho para muita gente. Há uma economia que é criada à volta da Kizomba. Eu vejo pessoas botando os filhos na escola, botando para a faculdade, comprando casas, comprando seus carros, sustentando as suas vidas com a Kizomba. E não estou falando só da música em si, né? Estou falando de tudo que gira à volta. Né? Desde a cabeleireira, desde o restaurante, enfim, o cara que está passando o cabo dos músicos, o jornalista que está escrevendo sobre isso. Toda essa economia depende né, da saúde dessa manifestação cultural. Então, quando eu penso, eu e o Nástio Mosquito, quando pensamos, idealizamos o Kizomba Design Museum, é tentando ir de encontro a isso, tentando ir de encontro à ideia de que isso é, de facto, uma comunidade. Essa comunidade tem poder de aquisição, tem poder de compra e não pode continuar a ser invisibilizada, continuando sendo marginalizada porque não cultiva ou não cultua algo que as pessoas ditam ou encaram como, né, high culture, né, ou cultura erudita, ou digamos assim. Eu acredito muito no poder da cultura popular e a Kizomba é cultura popular, acima de tudo.
Você citou o Nasti Mosquito, ele esteve aqui também na casa de Francisco, estava lá naquelas Exatamente. noitadas também, né? Exatamente. Que é o meu parceiro nessa loucura que é montar um museu para Kizomba, né? E o que são pato e patear? Patar, esse verbo incrível que eu acho que define muito do que é a angolanidade, é a arte do penetra, não é? É o talento de entrar num lugar sem ser convidado e ainda assim ser, de uma forma graciosa, o centro da festa, não é? Ou seja, porque aí está, enfim, se olharmos, eu próprio olhando no meu trajeto musical, profissional, ninguém me convidou para estar nos lugares onde eu estou. Né, eu patei, eu cheguei, encontrei formas de entrar nos festivais, entrar nos circuitos, não é? Enfim, a gente não espera que Angola produza escritores, não é? Enfim, não é a fábrica de literatura ainda. Tem muitas histórias, tem muitos contadores de histórias, de facto, mas não há uma indústria literária. Então, nós temos que encontrar formas de participar dessa festa que é a literatura africana, que está maravilhoso. E é a razão pela qual eu estou em Londres. Né? Eu faço parte do grupo de 6 curadores que está agora nesse festival chamado Africa Writes, que é um festival que celebra o melhor que se produz na literatura africana no mundo. Afropessimismo. Qual a ideia nuclear nessa metateoria, nessa junção de saberes, tratada, por exemplo, por Frank Wilderson no livro com esse título, Afropessimismo? Ou seja, nós está mais que provado, e isso é, de certa forma, a coisa mais triste quando a gente encara as sociedades pós-coloniais, é que a mão, né, opressora é tão pesada que é muito comum a gente circular pelos espaços onde os africanos circulam e ainda assim encontrarmos o síndrome do impostor. Né? Há essa sensação em muitos de nós de que nós não somos dignos de ocupar o lugar que ocupamos. Né? E temos que estar sempre a nos provar a nós mesmos e aos outros de que temos qualidades suficientes para estar em determinado lugar. E isso cria algumas paranoias. Né? Isso cria, né, mania da perseguição, cria um certo, um certo, enfim, uma certa esquizofrenia, digamos assim, de olhar para as coisas com uma abertura. Ao longo da minha vida eu tive episódios muito interessantes que demonstram isso. Mas essa coragem é uma coisa que nós lutamos constantemente, não é? De enfrentar o mundo, inclusive os lugares que a gente ocupa, os nossos países, muitos países africanos vivem sob esse jugo, não é? De não acreditar que tem o potencial de realmente mudar o jogo, não é? Então ficamos todos meio em cima do muro, né? Como condenados a ser os eternos adamastores do Luís de Camões. Né? Criticando os que avançam, né? E também reclamando o facto de não estarmos a avançar nós próprios. Isso é algo que é transversal na experiência africana. O Wilderson, esse mesmo Wilderson do afropessimismo, ele diz no livro que o negro não é considerado um sujeito político e que uma agenda negra radical é apavorante para a maior parte também das pessoas à esquerda e que, portanto, não existe estratégia imaginável de reparação. Já o presidente de Gana, o Akufo-Addo, em recente discurso na ONU, disse: reparações devem ser pagas pelo tráfico negreiro. Há uma distância grande aí, hein, entre tudo isso, né? Assim,
Se olharmos, Bob, se olharmos, por exemplo, por uma questão muito simples, né? A gente está vendo agora os acontecimentos recentes no Niger, né? Que é aí fronteira com o Ghana e com a Nigéria. Inclusive, o presidente do Ghana faz parte do grupo de pessoas que está cogitando uma invasão militar africana para tentar repor, enfim, o Estado de Direito no Niger. Enfim, eu não vou discutir sobre as virtudes dessa situação, mas gostaria de trazer também a conversa para um lugar que faz fronteira. A gente falou, né, nessa conversa sobre o contributo do Congo Democrático, na República Democrática do Congo, ao Kuduro, com Ndombolo. E todos esses aparelhos que a gente tem aqui tem um minério que é extraído das minas do Congo. E eu não sei se você já viu imagens, né, daquelas minas. É terrível. Né? É realmente terrível. E estamos falando de uma coisa que todo mundo depende daquele mineral. Cobalto. Né? As minas de cobalto é de uma... Enfim, as imagens só se assemelham àquelas imagens, não é, do tempo da escravatura, e os belgas não foram suaves no Congo. Enfim, as imagens mais horríveis elas estão acontecendo agora, nesse momento, em pleno século XXI. E se nós nos perguntarmos, né, por que razão esse continente, que é imenso, cheio de riquezas, não consegue endireitar? Eu não estou a dizer que é todo o continente, não é? Que há pontos no continente que estão fazendo trabalhos excelentes. Botsuana está fazendo um trabalho excelente. O Ruanda está fazendo um trabalho excelente. Não é? E, de facto, se a gente olhar para os modelos políticos desses países, no caso do Ruanda, por exemplo, Kagame é acusado de ditador, por exemplo. Não é? Mas a verdade é que eu acho que ele não está jogando nem na ideologia de esquerda, nem na ideologia ocidental, pró-democrática. Enfim, ele está olhando e inventando uma forma de fazer a sua sociedade evoluir. Eu acho que a África precisa urgentemente de fazer uma autorreflexão. Não é? E vai doer, porque há muitas, ainda nos dias de hoje, por isso que eu falei do Niger, o Niger é, né, o maior produtor de urânio do mundo, é o que fornece urânio para a França, e ele disse que a gente quer rever os contratos, não é? Está no direito deles. Claro. E vai doer na Europa. Uhum. Eu acho que essa dor, não é? E esse sentimento de culpa que é incutido aos africanos, de dizer, não, né? Enfim, vocês têm ligações históricas conosco. Cara, enfim, Não é? podemos experimentar outro modelo para ver se funciona, pelo menos, né? E nos darem o direito de errar, inclusive. Não é? É uma coisa que eu até vi recentemente alguém comentar em relação a um episódio que aconteceu agora com uma das assessoras da ministra Marielle, Sim. uma da irmã da Marielle, Foi ministra há pouco tempo isso. Exato, com a questão do São Paulo, né? E é incrível como, não é, a nós é negado o direito de errar. Isso eu acho absurdo, não é? Que ninguém é infalível, desculpa. Todos nós temos o direito de errar, todos nós temos o direito de nos corrigirmos, e todos nós merecemos uma segunda chance. É assim, enfim, o Ocidente essencialmente se rege pela doutrina cristã. A segunda chance está no tecido social, mas ainda assim, com um grupo da sociedade, isso é completamente negado. Temos que ser sempre excelentes, os melhores, mais santos que o próprio Papa. Porque, enfim. Uma parada rápida e voltamos já já com Khalaf Epalanga no TVE Entrevista.
TVE Entrevista hoje conversa com Calaf Epalanga, músico, escritor, autor do livro Também os Brancos Sabem Dançar. Você tem um olhar diferente e especial para o Brasil, né? E expõe isso ao dizer que o Brasil é uma escola para a diáspora africana. Fale um pouco sobre essa percepção. Eu acho, né, quando a gente encara o Brasil né, eu pelo menos, né, pelo que me toca, eu não consigo, né, apagar dados estatísticos, né, que são muito sérios. Diz a estatística que metade da população brasileira não é branca. Né? Não sendo branca, assumo que é negra ou afrodescendente. Cara, circular no mundo sabendo que existem 100 milhões de pessoas que falam a língua que eu falo, que têm as mesmas referências culturais que eu falo, né? Isso dá-me um alento, né? Dá-me uma sensação de que é possível, né, melhorarmos, que eu não consigo meio que verbalizar, a não ser com a presença de algumas pessoas afrodescendentes. Porque quando a gente olha para, enfim, para as nossas independências, Angola vai fazer aproximadamente 50 anos de independência. A maior parte dos países africanos falantes de português vai fazer 50 anos de independência. Ou seja, e depois, se a gente comparar e pôr em justaposição com os Estados Unidos, por exemplo, tem 200 anos de independência. E 200 anos com histórias trágicas, e o sítio não é perfeito, de facto, mas estamos falando de um país que tem 200 anos de avanço em relação às nossas, né, nós como projeto de nação. E eu encaro o Brasil como, né, no meio caminho desses dois pontos. É um lugar que tem uma relação com até a própria ideia, né, da Portugalidade, do que foi o Império Português, completamente diferente da nossa experiência. Não é? Ou seja, há uma relação com a literatura, com a ciência, por exemplo, com a religiosidade, por exemplo, completamente diferente da nossa experiência. Não é? Ou seja, houve erros que a colonização portuguesa cometeu no Brasil e corrigiu em Angola. Não é? Nós não temos o mesmo aparato social que o Brasil tem, apesar do caos. Mas a verdade é que, se olharmos para a estatística, né, para os números, existem muito mais doutores e pessoas, né, com consciência da sua existência, da sua negritude, e consciência do seu papel na sociedade no Brasil, em termos estatísticos, muito maior que Angola. Nós somos 34 milhões em Angola. Então, eu vou aprender com a maioria, não é? Eu vou aprender com pessoas que tiveram, que já erraram, já levantaram, já viram como é que funciona e que estão, nesse momento, fazendo um trabalho que eu digo revolucionário. Assim, não é? Você é um dos grandes, não é? Enfim, fãs do ministro Silvio Almeida. Esse cara é um gênio. Esse cara precisa ser estudado. O que ele faz, o que ele diz, nos dá tanto, né? Enfim, eu observando, né? Eu estou curioso. Que país é esse que produz caras como esse, né? Que país é esse que produz Abdias Nascimento, Sueli Carneiro? Eu quero aprender com esse lugar. Né? Você citou o Silvio Almeida agora. Numa entrevista uma conversa que a gente teve na entrevista aqui no canal há algum tempo, ele disse que o Brasil nunca deu a Pelé a importância que o Pelé teve para o Brasil no mundo. Um homem que se tornou um adjetivo, né? Que é uma coisa muito rara. Sempre tem um porém aqui, sempre tem um porém. Buscam os defeitos humaníssimos ou erros para tentar diminuir. Diminuir, não é? Assim, a Isso. estrela Eu não sei se
Isso, exatamente. Eu não sei se a sua geração alcançou, mas eu pergunto que significado, que representação teve o Pelé na Assim, África, em Angola? eu não tive uma relação direta, não é? Assim, eu, quando acordei para o futebol foi com o México 86, não é? Então foi logo Maradona. Uhum. E nem sou muito pró-futebol, mas eu, eu, eu fui mais tocado assim com os feitos da seleção francesa, né? As duas, Claro. a do Zidane e depois a do Mbappé, no coletivo, né? Aquilo que representam, ou a seleção da Colômbia. Então, o Pelé sempre foi assim uma coisa meio distante para mim, mas eu conheço pessoas que conheceram o Pelé quando ele foi a Angola. E eu sei qual é o efeito que ele teve nessas pessoas. São pessoas que eu admiro, que eu, né, venero, e é impressionante. Né? É impressionante. O que o Pelé representa é uma. Né? Porque às vezes, para o povo negro, o que a gente precisa não é, até nem é a mão, né? Enfim, a esmola. Isso é indiferente. Ninguém precisa disso. É hum, a ousadia da possibilidade. A gente precisa ver que é possível. Não é? E ver para crer, não é? Não é, enfim, mito, é ver para crer. É ver, por exemplo, né, como é que o Pelé é amado transversalmente, né, em qualquer parte do mundo, sejam asiáticos, europeus. Você ver isso, né, para a geração, por exemplo, né, dos meus pais, que foi a geração que foi tocada pelo Pelé, cara, isso dá né, trouxe certezas que é impossível né, de equacionar. Trouxe um alento, uma força. Né? Essa coisa, né? A possibilidade. É possível você atravessar a sua condição, não é? Aquilo que te é dito, que te é imposto, e você consegue ainda assim superar todas essas armadilhas e brilhar, né, ao mesmo tempo. Isso sem dúvida. Isso eu sei que o Pelé deu. Pelé e Eusébio também. Sim. Eu não sei se você está tão assim dentro, vendo o Brasil, mas não lhe parece faltar no Brasil um espaço de memória à altura do que é a história da escravização, da escravatura de 380 anos? Tem um museu aqui, mas não lhe parece, ou em Salvador, no Rio de Janeiro, algo que tenha o tamanho que isso merece? Pô, Bob, eu vou dizer uma coisa. A razão pela qual ela não existe é porque ela envergonha muita gente. Não é? Ou seja, Exatamente. é vergonhoso. Não é? Ninguém no seu juízo, assim, enfim. Porque é o que eu digo sempre, às vezes, não é? Para a gente identificar o racista, a gente tem que identificar como é que ele reage quando está sozinho, quando é que ele está em grupo. Há muito racista, que é aquele racista social, aquele racista que vai com o Racismo, grupo. racismo recreativo. Que vai com o grupo. Ele nem sabe o que está fazendo, só está indo, repetindo coisas, né, sem pensar muitas vezes. E esse cara, o perigo dessa figura é a vergonha. Porque ninguém quer olhar no espelho. Né? É muito vergonhoso. Né? Dizem, não, esses não são meus antepassados, eu não tenho culpa em relação a isso, enfim, mas ainda assim beneficia de tudo aquilo que os antepassados construíram. Enfim, não precisamos entrar por aí. Mas, ou seja, eu sinto que a vergonha, e por isso é que eu diria que o mundo precisa, principalmente, né, o mundo, o Ocidente, o mundo branco, a branquitude, precisa de sessões de terapia, né, urgentes. Mas não uma terapia só, né, para curar, enfim, na superfície. Não, profunda. Eu acho que precisamos desse processo. Porque a vergonha que bloqueia essas construções. A vergonha que bloqueia, por exemplo, a gente olhar, apesar, não é, assim, das conquistas, enfim. Quando eu digo, né, a ciência, né, está aqui para nos beneficiar a todos. Mas
nós sabemos que para essa ciência, como ela está, para se ter fixado, ela foi feita em cima de corpos negros. Não é? Ela precisou da mão de obra, precisou dos corpos, precisou matar para ela existir. Enfim, tapar essa realidade, esse facto, nos prejudica, não nos faz avançar. Não é? Não estamos aqui, né, tentando corrigir o passado com né, historinhas do Capuchinho Vermelho. Estamos tentando evoluir do facto, não é? Porque os problemas que estão à nossa frente são graves. E essa ignorância, não é? Esse obscurantismo a que o Ocidente se obriga a viver em relação àquilo que realmente fez para estar nesse lugar de poder, nos vai matar a todos. Isso eu tenho certeza. Então, quase no finzinho, mas eu queria que você falasse: minha pátria é a língua portuguesa. Lélia Gonzalez, qual é a ponte aí? Aí está, mais uma vez, aquilo, né, o contributo dos intelectuais negros e afro-brasileiros que deram ao nosso mundo. No meu entender, o que a Lélia oferecia e tentava oferecer é uma coisa que eu comecei recentemente a adotar no meu discurso, que é a coisa mais interessante nos últimos, né, que eu tenho pelo menos tido um prazer enorme a observar, é como é que os espaços que foram oprimidos durante séculos estão se apropriando desses lugares, estão requalificando esses lugares. E a língua portuguesa, durante muito tempo, foi ferramenta de opressão. O fato de quando a pessoa não falar bem o português não ascendia a certo patamar social. Era chamada a emancipação, ou há um outro termo que eu me esqueço, mas que foi usada, né, para fazer a mobilidade social das pessoas negras para certos patamares. Então, a gente tinha que adotar o nome europeu, tinha que falar de certa forma, saber escrever, viver em casas com uma certa qualidade, para ser consideradas pessoas, gente, não é? Para ser aceite dentro da festa da sociedade. E isso botou de fora muita gente. Até os dias de hoje, nós vemos pessoas que estão colocadas, não é, à margem desse lugar. Então, se a gente estiver agora numa blitz, por exemplo, e aparecer né, dois negros, um com uma camisa social que fala, né, um português mais direitinho, a gente diz, esse estudou, logo está noutro patamar social, e aquele que não está nesse patamar social, né, está enchendo os presídios do Brasil, como a gente vê enchendo os presídios do Brasil. Não é? Ou seja, está na língua, está na forma de falar. Aquela pessoa é condenada no momento que abre a boca. Não é? Ou seja, se ele não falou, enfim, aquele português correto, provavelmente ele vai ser logo taxado de criminoso, sem sequer, enfim, a pessoa ir muito além, né, de provas, enfim, assim. Então, isso é o primeiro lugar, não é? Como é que o português é ainda, nos dias de hoje, usado como ferramenta de opressão? A segunda leitura, que eu acho mais divertida, é o facto de, olhando pelos números, não é? Já citei os 100 milhões de afrodescendentes no Brasil. Os 34 em Angola, os 33 em Moçambique, e mais alguns números não tão significantes, mas ainda assim com uma pujança nos outros países de expressão portuguesa. Coloca esses números contra os 11 milhões de Portugal, a gente começa a se perguntar de quem é essa língua de facto.
é a língua dos oprimidos nesse momento. É a língua das pessoas que não foram equacionadas nessa questão que é, né, a cultura da língua portuguesa. Então, ela é útil nos discursos políticos, né? A gente fala, nossa língua, etc, etc, etc. Mas facto é que ainda hoje, na nossa sociedade, nós oprimimos quem não fala o português corretamente. E negando completamente a história dessa pessoa, por que ela não fala corretamente, quais foram as ferramentas que estavam à disposição dessa pessoa para não adotar e não conseguir ser articulado no português da forma como nós esperávamos que fosse. Depois, claro, no contexto africano tem ainda outras camadas, que é a maior parte dessas pessoas que falam português falam uma ou mais línguas africanas. Logo, isso é muito comum, a gente bota um alemão a falar português, ele não vai dominar o alemão ou o português da forma mais correta. Não é? Até pode escrever corretamente, mas quando falar vai carregar o seu sotaque, que é uma coisa que é difícil de se perder. Né? A gente vê isso no próprio Brasil. O sotaque do nordestino, o sotaque do sulano é diferente, mas isso não anula a sua subjetividade, não anula a sua intelectualidade. Né? É só o sotaque. Então, essas diferenças, e para mim o mais importante do que a Lélia diz é, de facto, quem é o dono da língua nesse momento. Ou seja, as decisões sobre a língua serão tomadas por um grupo que foi oprimido com essa mesma língua. Enfim. Calaf. Eu tento ter uma conversa mais animada e mais, né, para mas galera, mas às vezes alguns temas nos levam para uma... Mas, Calaf, essa conversa é uma conversa maravilhosa. Infelizmente, o tempo aqui é finito. Nós estamos aqui na TVE, que é a TV Pública da Bahia, no canal Bob Fernandes. Eu espero que a gente se encontre em outras paradas, porque conversaríamos horas sobre tudo isso. Com certeza. Com mais ou menos peso, porque as coisas pesam mesmo, né? Será um prazer. Eu sou um fã do teu trabalho. Acho você um grande jornalista e eu tenho um grande prazer. Assim, e digo, as notícias brasileiras são é melhor que novela, cara. Eu fico horas vos ouvindo. Horas. O roteirista do Brasil é extraordinário. Querido, abração, prazerzão. Espero que nos vejamos em breve. Tá? Muito obrigado.